Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, lá em Mateus 25, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor dos senhores, exaltado sobre todas as nações, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele, Senhor, que hoje é nosso advogado, mas que voltará como nosso juiz. Aquele que um dia se deu por nós como um cordeiro, mas que voltará rugindo como um leão. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Espírito Santo, nós reconhecemos que Tu não és somente uma força, Tu não és somente uma energia, mas Tu és alguém. Tu és a terceira e não menos importante pessoa da Trindade. E nós te agradecemos porque incansavelmente o Senhor tem nos alcançado em graça. E a Tua misericórdia tem nos alcançado a cada manhã. Espírito Santo, nessa hora nós pedimos a Tua presença. Nós pedimos a revelação da Tua palavra. Senhor, que o Senhor não nos fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Senhor, que nós não esperemos sair daqui falando sobre como o culto foi para nós, mas reconhecendo que esse culto não é para o nosso agrado, mas para o Teu agrado, Jesus. Senhor, nessa hora nós declaramos que reconhecemos a soberania da Tua palavra. Nós reconhecemos que a Tua palavra é infalível. Nós reconhecemos que a Tua palavra é imutável. Nós reconhecemos que a Tua palavra é viva e eficaz. E nessa hora nós pedimos a Ti, Senhor, vem de encontro aos nossos corações. Nos alcança com graça e misericórdia. E nessa hora nós repreendemos toda ação das trevas, que porventura possa ter sido endereçada contra cada uma dessas vidas nesse lugar. Nessa hora, como igreja, nós declaramos que se Satanás entrou por uma porta, por 7, agora ele terá que sair. Nós repreendemos agora todo espírito de sonolência, distração, surdez espiritual, incredulidade, na autoridade que há no nome de Jesus. E agora, Espírito Santo, nós pedimos a revelação do alto que vem de Ti, do trono do Senhor, para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Você já abriu sua Bíblia lá em Mateus 25, amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Obrigada, amada. Eu ministro para mulheres de todas as idades, eu ministro para casais, eu ministro... Mas nada é tão difícil para mim quanto pregar para adolescente. Isso porque... Segurar para não... Quando eu olho para vocês, eu lembro de mim quando eu tinha a idade de vocês. E talvez vocês estejam aqui porque vocês ouviram falar na casa de vocês que isso é o certo a se fazer. E até vocês mesmos, de repente, nem entendam o que vocês vieram fazer aqui, porque vocês nem aqui queriam estar. E até os meus 18 anos de idade, eu não conhecia Jesus. Eu vim de uma família candomblecista. A minha única ideia e visão de Deus era o candomblé, e eu realmente cria que através daqueles sacrifícios animais, que através de todo o sacrifício da minha vida, porque diziam que a minha cabeça era de Obatalá, então eu não podia vestir roupa preta, eu não podia estar na rua meia-noite nem meio-dia, eu não podia ir para determinadas festas, eu não podia beber, se eu quisesse sentir a presença daquilo que eu acreditava que era Deus. E eu me lembro que quando eu tinha a idade aproximada de vocês, eu nunca tinha ouvido a mensagem da cruz. E as pessoas que queriam me falar que eram cristãs, eram pessoas que tinham vidas completamente hipócritas, e que eu falava, nossa, se for para eu virar igual essa pessoa, eu prefiro nunca ir para a igreja que ela vai.
E eu me lembro que o que eu acreditava acerca de Jesus era que ele tinha sido um grande político, que tinha se escondido durante 3 dias. Eu tinha pavor de crente. E eu confesso que os crentes que eu conhecia também não representavam a Jesus como eu desejava. E todas as vezes que eu me deparo com adolescentes, o Senhor sempre me dá uma direção muito clara. Eu, como missionária itinerante, nós, pregadores itinerantes, temos muito o costume de ter uma palavra rema, né, que é trabalhar de fato a interpretação da palavra, puxar a base teológica e ir o mais fundo possível dentro de uma direção. Mas todas as vezes em que eu prego para adolescentes, o Senhor me diz uma coisa: o rema que eles precisam é a mensagem da cruz. Nada além disso. E o Senhor sempre me lembra: se lembre do que você gostaria de ter ouvido quando você tinha a idade deles. E eu digo isso porque talvez você tenha sido nascido e criado na igreja. Mas ninguém nasce salvo. E eu te provo isso biblicamente. A palavra de Deus diz, lá no princípio, que Adão falava diretamente com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz que através do pecado, Adão e Eva perderam acesso à presença direta, à comunhão com Deus, isso nos mostra o porquê o paraíso era chamado paraíso. O paraíso não era considerado paraíso porque era bonito. O paraíso era paraíso porque Deus estava lá. E acontece que quando o pecado entra no mundo, a morte entra em cena. E o que significa a morte entrar em cena? Inicialmente, nós fomos criados para ter vida eterna, para ter relacionamento com Deus e ter comunhão com Deus eternamente. E então, você conhece a história, entrou o pecado no mundo e a morte entrou em cena. E essa morte, essa queda, foi abrangente. O que significa abrangente? Ela não só alcançou o corpo, mas ela também alcançou a alma e o espírito. Então, desde que o pecado entrou no mundo, a morte entrou em cena, nós temos a grosso modo, grossíssimo modo, como se fosse um DNA adâmico. O que é isso? O pecado passou a fazer parte da nossa natureza. Tanto é que nós vemos, por exemplo, em Salmos, Davi falando: até lá no ventre da minha mãe eu já era pecador. Nós vemos, por exemplo, antes mesmo do ventre da minha mãe, né, o Senhor já me designava, então nós já vemos que já existia uma vida no ventre. E através de Davi, nós vemos ele confessando ali que até mesmo antes dele pisar no mundo, ele já era um pecador. Nós vemos em Provérbios, olha, corrijam as crianças, por quê? Porque elas são voltadas a fazer aquilo que é mal. Então, o que significa isso? Você pode ter sido nascido e criado na igreja, mas você não vai para o céu no calcanhar de ninguém. Você não vai para o céu no calcanhar da sua mãe, da sua avó, do pai, não vai. E se você não se lembra o dia que você se converteu, é porque esse dia nunca chegou. Existe uma grande diferença entre você fazer, porque alguém disse que você tem que fazer, e entre você fazer, porque você entendeu que é aquilo que precisa ser feito. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E se você não se lembra do dia em que o arrependimento e o reconhecimento
de que você é um pecador, carente da graça de Deus, a boa notícia é que Jesus ainda não voltou. E que hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo pelos seus próprios olhos. Porque acontece que quando nós falamos hoje em arrependimento, principalmente vocês que são novos, e de repente tenham uma vida moral. O que é uma vida moral? Uma vida correta, né? Que não façam coisas que causam escândalo, coisas erradas, e pensem assim, me arrepender de quê? Mas a questão é que por mais corretos que nós sejamos, todos nós carecemos da graça de Deus. E olha que interessante, aí a palavra de Deus diz assim: se pelo pecado de um homem, que foi Adão, a morte entrou em cena e imperou a morte, ou seja, o homem que antes viveria para sempre passou a quê? A morrer. O homem que antes não tinha dor, não tinha trauma, passou a sentir o quê? Dor. O nosso espírito, que antes era vivo, passou a ter o status de condenado. Então, o que hoje muda esse status de condenado em nós? A salvação. Então, por mais correto que você possa ser, ter uma vida moral somente, não garante sua salvação. Ainda que a salvação nos conduza a uma vida moral, apenas a moralidade, apenas as nossas obras corretas, não garantem a nossa salvação. Por quê? Porque desde que a queda ocorreu, essa morte, o seu espírito, o meu espírito, passaram a ter um status de condenado. E todos nós somos condenados até que sejamos alcançados pela graça salvadora de Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, mas se por um homem a morte não imperou, quem dirá por um outro homem que foi obediente, fiel, a vida agora não irá também imperar. E quando a Bíblia diz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que está sendo dito é exatamente se através de um homem, se através do pecado, a queda foi abrangente, ou seja, nós fomos tocados pela morte em corpo, alma e espírito, quem dirá a vida de Cristo também nos tocará de forma abrangente em corpo, alma e espírito. E antes de eu entrar na palavra, eu quero falar algo muito sério. Quando a gente fala da vida, e quando a gente fala da vida na alma, talvez pareça um pouco desnecessário falar sobre essa vida que é abrangente para jovens. Porque muitas pessoas pensam, gente, mas esse jovem não tem nem o que se preocupar ainda, que dor, que trauma. Eu tenho um curso chamado Imersão Feridas Emocionais, é uma direção que o Senhor me deu. Inclusive a próxima turma vai abrir nesse próximo ano. E é muito interessante e triste eu notar que às vezes eu estou cuidando de mulheres de 50 anos, que estão vivendo aos 50 anos o que estão vivendo, por um problema, um trauma que elas experimentaram do ventre até o 6º, 7º ano de idade. Você que está aqui já tem tamanho suficiente para ter passado por experiências que, se você não colocar agora aos pés da cruz, na frente vão te tirar dos pés da cruz. E com base nisso eu quero te convidar a ler Mateus 25. A palavra diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo.
As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Amém? Essa parábola, e todas as vezes que vocês forem ler uma parábola, eu costumo dizer o seguinte: muitos jovens perguntam como estudar, que livro ler para ler a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia inteira, eu não te recomendo ler nenhum outro livro além da Bíblia. A Bíblia se explica com Bíblia. Então você lê uma parábola, não entendeu, volta um capítulo. Voltou um capítulo, não entendeu, volta outro capítulo. Lê o capítulo inteiro, lê o livro inteiro, até você entender. Então todas as vezes que vem uma parábola, caso você não consiga entender exatamente o que está sendo dito, sempre volte um capítulo. Porque com certeza Jesus vai ter recebido ali uma pergunta, um questionamento, vai estar explicando algo, que depois ele vem e ilustra com uma parábola. Então aí você já vai conseguir ter uma base do que está sendo dito. Antes dessa parábola, o que está sendo abordado é em qual momento Jesus voltaria. E aí depois dele conversar, falar um pouco sobre isso, ele vai e inicia essa parábola, essa ilustração. E o que eu acho mais interessante é que o termo usado é justamente o de 10 virgens. O que foi dito aqui não era sobre 5 mulheres que eram imorais, que não eram virgens, e 5 que eram virgens. Estamos falando sobre 10 mulheres virgens, morais, que tinham um comportamento que era o esperado. Isso nos faz entender que é sim importante e é inevitável que, uma vez convertidos, o nosso caráter também se converta e sejamos pessoas morais, pessoas corretas. Mas também é importante nós entendermos que apenas a moralidade não garante nosso encontro com o noivo. Porque as 10 eram virgens, eram ou não eram? Mas a Bíblia fala que 5 eram virgens prudentes e 5 eram virgens imprudentes. E o que mais me chama a atenção é que nós podemos ver que essas virgens estavam no mesmo ambiente. Todas estavam em um lugar onde diziam esperar pelo noivo. E isso nos faz entender que quando Jesus está ilustrando a volta dele, ele já está deixando muito claro que tem gente que está crescendo no mesmo lugar, mas uns vão encontrar ele e outros não. Porque existem muitos religiosos sinceros, religiosos no sentido pejorativo do termo. Pessoas que realmente têm um nível de religiosidade e fazem aquilo que fazem ou deixam de fazer, crendo naquilo que estão fazendo, deixando de fazer. Mas existem muitos religiosos que, apesar de serem veementes naquilo que praticam ou não, nunca se converteram de fato. E aí a palavra vai nos mostrar, e eu gosto sempre de testificar com uma outra passagem, que isso acontece porque quando nós chegamos na parábola do joio e do trigo, a mesma coisa é dita, que o joio e o trigo iam crescer juntos. E talvez você não saiba, mas o trigo representa nessa parábola os filhos de Deus.
O trigo representa o alimento, aquilo que é verdadeiro. E o joio é conhecido pelos agricultores como um falso trigo. Porque quando olha de longe, ele parece trigo, mas ele não é, ele é erva daninha. E assim é aqui na igreja. E é preocupante a proporção que é usada, porque ele usa uma linguagem onde ele diz, em primeiro lugar, antes de entrar na parábola, ele diz assim: quando for chegada a hora, vão ter duas mulheres no lugar tal, uma vai subir, outra não vai. E aí depois vão ter dois homens, e aí um vai ser salvo e outro não vai. E aí aqui ele vem de novo e continua com essa proporção de 50%, 50%. Isso é preocupante. Porque o que eu quero dizer com isso? Ele continua essa proporção, essa equivalência, dizendo que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Se a gente para pensar agora que metade aqui é prudente, metade aqui é imprudente, é preocupante ou não é? E talvez sejam todas virgens. Mas o que caracteriza ser prudente ou não ser prudente? A própria parábola explica. As prudentes eram aquelas que levaram óleo. E é interessante porque todas levaram a candeia, né? Que é um negócio volumoso, todo mundo vê. E por que esse contexto? O casamento judaico era feito da seguinte forma. A mulher, né, a noiva, ela ficava ali sendo preparada no período da noite. E as damas ficavam ali junto com ela. E quando o noivo ia até o lugar onde a noiva estava, era emitido como se fosse um alerta de que o noivo tinha chegado. E aí aquelas damas iam com as lamparinas para iluminar o caminho, porque era noite, para que o noivo pudesse chegar até a noiva. Então essa mesma linguagem é usada dentro da parábola. Por quê? Porque era uma linguagem acessível, as pessoas conseguiam entender, porque era o que acontecia naquele tempo. Então para nós, às vezes nós pensamos assim, nossa, que historinha bonitinha que foi criada. Não, era assim que acontecia. Só que a grande questão é que lamparina, candeia, qualquer um pode ter, segurar. Mas se ela não tem o óleo que faz com que ela acenda, ela serve de quê? E muitas vezes nós vivemos como essas imprudentes que só tinham a candeia. Por quê? O que representa a candeia? Representa todo aquele suporte, toda aquela casca, né? Toda aquela estrutura. E às vezes a gente tem cara de crente, tem rotina de crente, tem comportamento até de crente, mas não tem óleo. E o que é o óleo? A Bíblia usa inúmeras vezes a linguagem do óleo, do azeite, representando a unção. E talvez você me pergunte assim, mas o que é unção? E tem muita gente que confunde dom com unção e fala assim, porque a unção é irrevogável. Como assim? Nós vemos pessoas que foram ungidas e Deus depois reprovou e ungiu outro no lugar. Como Saul, por exemplo. O dom de Deus é irrevogável, porque o dom de Deus é algo que o Senhor derrama sobre nós e tem a ver com aquilo que nós fazemos, amém? E honestamente não tem mérito algum em ter algum dom. Porque o dom é dado por algo que nós podemos chamar de graça comum. O que é isso? É o fato de Deus poder dar boas coisas tanto para um crente quanto para um descrente. Só que a graça comum, essa graça que impede que nós sejamos completamente entregues aos nossos pecados, ela não é a graça salvadora, ela não é a graça que nos salva. Então você vai ver pessoas que não conhecem a Jesus cantando músicas depravadas, mas com uma bela voz. Porque elas receberam um dom de Deus. Mas isso significa que elas estejam agradando a Deus? Não. Mas elas têm um dom. E como o diabo não pode destruir o seu dom, ele vai tentar pervertê-lo.
Você sabia que o diabo não precisa tirar o seu dom? Ele só precisa fazer com que você dê uma direção errada ao seu dom. Porque o diabo não tem poder de tirar um dom que Deus te deu. Então basta que você comece a dar uma direção errada. E é muito comum hoje na igreja a gente falar assim: eu até tenho um pouquinho de dúvida de fulano, mas olha quanta gente que ele ganha para Jesus. Olha como é que faz. Olha como é que acontece. Só que você imagina uma pessoa sedenta e uma pessoa que está há meses sem beber água, a vida toda, suponhamos, se fosse possível, sem beber água. E aí chega alguém com o copo, com uma água podre ali dentro. Aí fala assim: aqui ó, tem uma água aqui. Está podre, não é aquele jeito ali que era para a água estar. Não é assim que se apresenta e se oferece água. Mas a pessoa está sedenta ou não está? Então o fato de pessoas virem para Jesus através da vida de alguém, não significa que isso respalde toda a má conduta que essa pessoa tem. Até porque, além de uma pessoa poder desejar essa água simplesmente por ser sedenta, apesar da péssima forma com que ela foi apresentada àquele que tem sede, muitas pessoas que falam que estão vindo para Jesus, não estão vindo para Jesus. Porque o Jesus que muitas vezes é apresentado, é um Jesus que cortaram as pernas, cortaram os braços e querem criar um Jesus hippie. Então, está ganhando gente para Jesus. Que Jesus? O único Jesus que existe é o Jesus bíblico. Se isso está sendo transformado, uma vírgula está sendo alterada, e não creiam quando alguém diz assim: é porque essa página daqui não, essa página daqui não faz muito sentido, mas a outra, sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês algo que pessoas que já estão à frente da minha idade, da sua idade, já fazem há muito tempo, não é de agora. E Paulo diz isso, quando ele diz sobre falsificadores da palavra de Deus. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas começam a colocar, com base no zeitgeist, no espírito dessa época, na ação que tem nesse tempo, elas veem aquilo que pode ser colocado em dúvida e que o mundo vai aprovar. E aí elas pegam uma parte da Bíblia e consideram a partir daquela parte que a Bíblia é falível em alguma coisa. Só que a questão é que se a Bíblia é falível em alguma coisa, o que garante que ela não é falível em tudo? E é aí que as pessoas querem chegar. É isso que as pessoas querem fazer com a sua cabeça. Basta que uma vírgula das Escrituras seja relativizada, colocada em dúvida, para que todo o resto, com uma questão de tempo, já se torne uma mentira na sua vida. Então nós precisamos ter muito cuidado com o nosso conceito de ganhar para Jesus, porque muitas pessoas estão querendo ganhar os outros para si, não para Jesus. E elas usurpam, elas usam o nome de Jesus para benefício próprio. E eu hoje, de repente, o que eu posso dizer para você de mais impactante sobre a minha vida e os milagres de Deus na minha vida, é que eu me casei aos 20 anos, eu tenho 25, estou há 7 anos com o mesmo homem, sou casada com o mesmo marido e temos um filho. E permanecemos casados e não negociamos a nossa aliança. Porque tem muita gente que fala melhor do que eu, conhece mais do que eu. Mas a gente tem que aprender a desconfiar de tudo aquilo que não condiz com a realidade que a pessoa vive. Se te coloca em dúvida, não ouve. Nós não temos espaço para dúvidas.
Se quando a gente tem certeza, às vezes a gente já se engana, quem dirá quando a gente tem dúvida? E eu digo isso não para me glorificar de modo algum, porque Deus sabe. Deus sabe como eu e meu marido começamos a construir tudo juntos. Deus sabe todas as dificuldades que eu e meu marido passamos. Deus sabe todas as crises que nós tivemos e não foram poucas. Mas eu me lembro que nos meus piores dias, eu me lembrava de quando eu me converti e o Espírito Santo me conduziu a fazer uma oração. Eu estava muito traumatizada porque eu cresci acreditando que o candomblé era uma verdade. Eu falei, Jesus, se de fato o Senhor existe, eu prefiro morrer do que voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou. E nos meus piores dias, nos dias em que eu duvidava, nos dias em que a crise vinha, nos dias em que eu pensava, não em relação a Jesus, mas em relação ao meu matrimônio, em relação à minha vida, eu só me lembrava de uma coisa. A partir do momento que eu confessei a Jesus, a felicidade momentânea já não é um luxo que eu posso me dar. E se hoje eu posso ser de fato feliz e abundante, é porque eu não negociei tudo por uma falsa felicidade momentânea. E eu digo isso em uma posição de alguém que ainda é muito jovem, eu ainda vou passar por outros desafios. Mas eu me lembro de todas as vezes em que eu tinha uma dificuldade no meu casamento, e o Espírito Santo me falava, maior do que tudo aquilo que você faz, é aquilo que você resiste pelo meu nome. E essa é a diferença entre o dom e entre a unção. O dom é aquilo que eu faço, é aquilo que você faz. Mas a unção, ela é ilustrada pela linguagem do azeite, do óleo. Como é que é feito o azeite? Em primeiro lugar, as azeitonas são lavadas para tirar um pouco do amargo, da amargura delas. E depois elas são prensadas até que elas sejam tão espremidas, tão espremidas, tão espremidas, que virem óleo. E muitas pessoas às vezes me perguntavam assim, qual livro que você leu além da Bíblia para estar pregando com tanto tempo? Qual não sei o que você tarará? Eu falava com meu marido, se essas pessoas soubessem que não tem nada a ver com o que a gente fez, mas com o que a gente resistiu. Dom, tanto crente quanto descrente tem. Mas unção. A unção é para aqueles que permitem o tratar de Deus e permanecem ali naquele mesmo lugar. A unção é sobre o quanto você é espremida, espremido, espremido, até que saia azeite, até que saia óleo, até que saia unção. E é justamente por isso que a Bíblia vai dizer que aquelas que tinham azeite, óleo, eram conhecidas pelo noivo, por Jesus. E aquelas que não tinham azeite, não tinham óleo, ele disse, eu não conheço vocês. E eu imagino a grosso modo, Jesus falando assim, olha, eu sei quem vocês são, mas eu não conheço vocês. Vocês fizeram falando que fizeram para mim, mas vocês não fizeram comigo. Sabe por quê? Como você vai dizer que você caminha com Jesus, que você segue alguém que sofreu a ponto de cruz, se você não consegue suportar um comentário negativo quando você fala do Evangelho?
Como você vai dizer que você caminha com Jesus se você não foi espremido por Ele? Se você não foi prensado, se você não foi moldado, se você não foi forjado por Ele? Porque quando Jesus voltar, quando a Bíblia diz que Ele vem buscar a sua igreja, não é igreja, é instituição não. Estar na instituição faz parte. Porque é impossível você amar Jesus e não amar aqueles que são dele, amém? Se Jesus, quando a Bíblia diz que estava sozinho, estava com 12, quem somos nós para andar sozinho, né, irmãos? Nós precisamos de pastores, nós precisamos congregar. Mas quando a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja, o que é dito é o corpo de Cristo. Então, tem pessoas que vão estar numa instituição e não vão fazer parte de fato do corpo de Cristo e não vão ser buscadas pelo noivo. E a questão é que, como a palavra diz, os imprudentes estão sempre tentando pegar azeite emprestado dos prudentes. Não tem nada pior do que você dividir altar, sentindo que você está carregando um peso espiritual que nem é seu. Está comprando guerra que nem era sua, porque tem gente no altar que não era nem para estar. Mas a pessoa vive do azeite emprestado dos outros. E olha como é interessante, quando elas pedem o azeite emprestado, o que as prudentes falam? Não, eu emprestar para você o meu azeite? Eu não, porque vai acabar tanto você quanto eu sem. Não perca o seu tempo com quem só quer roubar a sua unção. Não perca o seu tempo com quem só quer roubar o seu azeite. Tem situações que você vai viver e você vai falar assim, que guerra! Oh, Jesus, Jesus não está nem aí para isso, porque você comprou uma guerra que Ele nunca te mandou entrar. Está querendo emprestar azeite para quem tem que levantar e ir lá buscar o dela enquanto há tempo. Só que o que nos faz ficar sem azeite? Por quê? Porque quando a gente dá o que a gente não tem, é difícil, né? E aí a gente entra em esgotamento, porque a gente não tem o suficiente nem para a gente e está querendo derramar para os outros. E aí o que acontece? Aí quando a gente começa a querer sempre dar o que a gente não tem e compartilhar, por que a gente faz isso? Por carência emocional. Porque a gente gosta de ter os outros lá babando a gente, falando, ai, ora por mim, faz por mim, profetiza para mim, profetiza. Qualquer líder saudável, qualquer cristão saudável falar, sabe o quê? Se você quiser, você anda comigo, é isso aqui que eu faço, ó. Eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro. Quer fazer? Vai buscar teu azeite. Você já viu Jesus na Bíblia cuidando de problema de alguém que ficasse lá para Jesus? Ai, Jesus, eu estou sofrendo tanto. Ai, meu casamento. Ai. Quando a gente vê Jesus respondendo, a gente vê Jesus respondendo perguntas sobre o reino. Discipulado não é psicologia. Embora possa envolver um pouco, mas seu pastor não tem a função de resolver seus conflitos a toda semana que se repetem. Seu pastor tem uma função, mostrar através da vida dele como ele age diante das dificuldades. E você vai olhar para aquele modelo e você vai fazer o quê? Igual. Os líderes, os cristãos têm um papel: levar pessoas para Jesus. Pode fazer parte, você ouviu um problema, você pode fazer. Mas eu já peguei meninas que caminhavam comigo e falei, minha amada, a partir daqui, você paga um psicólogo, porque daqui para frente, você só quer alguém para desabafar e eu não tenho nada para te oferecer. Porque não queria a mensagem da cruz, queria alguém para desabafar. E se eu tivesse essa formação,
Eu ia falar, minha consulta é tanto, pague, mas não tem. Então tenha muito cuidado, porque existem pessoas que se aproximam de você, dizendo que querem, principalmente a fase, né, de namorico, que não era para estar na fase, né? Aí que entra no namoro evangelístico, né? Aí que é aquela coisa. E aí você quer dar a conversão que nem você teve ainda. Aí fica tanto você sem azeite quanto ele. Aí os dois vão para o mundão. Aí pronto, não tem mais namoro evangelístico. Acabou. Ei, os dois no mundo. Tenha muito cuidado. E se certifique de que você está querendo oferecer para o outro aquilo que você tem de fato. Sabe por que você não ganha ninguém para Jesus? Porque Jesus não te ganhou. E como é que você vai convencer o outro daquilo que nem você é convencido? Muitas pessoas hoje procuram métodos. Ah, como é que ganha? Eu te pergunto, como é que não ganha? Tem como? Não, tem como. Você se converter a Jesus, você ser salvo, você ser liberto e você não estender isso a outras pessoas, tem como? Jesus não veio só para que você tenha uma religião, Jesus veio para que você seja salvo. Para que você tenha vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Você sabe que véu é esse? É o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. Já vi que muita gente aqui não faz a menor ideia do que eu estou falando, né? E aí é por isso que toda hora tem isso de, me desviei. Não é questão de se desviar, irmão, mas a questão é o seguinte. Se você não conhece de fato a Jesus, e se você vem para a igreja pela dor, você também vai sair pela dor. Se você vem para a igreja por alguém, você também vai sair por alguém. Então, se você de fato não conhecerá Jesus, você não vai permanecer firme em Jesus. Isso é o beabá do Evangelho. No Antigo Testamento, nem todos tinham acesso à presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus, que o sumo sacerdote, que era um representante da congregação, né, do povo, ele só podia se achegar à presença de Deus uma vez ao ano, mediante a uma oferta de expiação. O que é isso? Era uma oferta animal. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo, para que houvesse remissão de pecados, era necessário derramamento de sangue. E acontece que esse lugar, o tabernáculo, tinha 3 divisões. O átrio, o que era o átrio? Era como você está no pátio da igreja. Vamos dar um exemplo. É um lugar que todo mundo podia entrar, exceto os impuros, os leprosos. E aí depois do átrio tinha um lugar santo, que já era o lugar onde só os sacerdotes podiam entrar. E depois do lugar santo tinha o santo dos santos. E existia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E se uma pessoa passasse para um desses lugares sem estar apta a exercer essas funções, a Bíblia diz que essas pessoas morriam. Por quê? Por conta do pecado que fazia com que elas não resistissem à presença de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que o véu se rasgou. E é por isso que a Bíblia diz que não há mais homem, mulher, judeu, grego, porque todos agora têm livre acesso ao Santo dos Santos. Por quê? A Bíblia diz que aquele véu, que caracterizava que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia chegar na presença de Deus, foi rasgado. E o que acontece? A Bíblia especifica que esse véu não rasgou de baixo para cima, mas que ele rasgou de cima para baixo. E o que isso quer dizer? Religião vem de religare. É a tentativa do homem se reconectar com alguma coisa, no sentido, no termo divino religioso, com Deus. E todas as religiões têm algo em comum. Elas são a tentativa do homem se conectar com Deus, se reconectar com Deus.
Só que Jesus deixa claro que ele é muito maior do que somente uma religião. Quando ele deixa claro que o véu não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. Porque não foram os homens que tentaram se reconectar com ele, mas foi ele que se fez carne e veio de cima para baixo para que você fosse salvo. Então você não está aqui hoje só para ter um desencargo de consciência, para se sentir mais leve por tudo aquilo que você fez o resto da semana. Você está aqui porque Jesus veio ao seu encontro e falou: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E você sabe o que é interessante? Eu falo sobre isso na imersão. Muitas vezes, anos, eu li vida em abundância e falei: vida em abundância, né? Ter tudo muito, né? Glória a Deus. Não deixa de ser também. Mas um dia, o Senhor me falou assim: da mesma forma que a queda foi abrangente, a vida também é abrangente. Então, quando a Bíblia diz vida em abundância, está se referindo a não somente você ter um espírito que foi vivificado, mas a você também ter vida no seu corpo e na sua alma. É a vida não tocar só o seu culto de domingo, mas é você ter vida em abundância, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito serem tocados pela vida de maneira abrangente, abundante, e nenhum deles ficar de fora. E muitos acabam só se contentando com a doce ilusão de que estão ali no ambiente das virgens. E infelizmente muitos só saberão que nunca conheceram a Jesus quando Ele chegar e elas não tiverem óleo. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para a sua vida. E a principal coisa que Ele vai procurar não é o que você fez com o seu dom somente, mas é o quanto você resistiu por Ele. Quando Jesus voltar, não adianta você apresentar um relatório, e a Bíblia diz isso, que chegará aqueles dias onde muitos dirão: Senhor, não nós profetizamos no seu nome? Curamos enfermos, expulsamos demônios, e Ele dirá: saiam de perto de mim, eu não conheço vocês. Quando Jesus voltar, não vai adiantar você pegar e falar assim: aqui, eu servi na igreja de segunda a segunda, na conferência tal, eu tinha o cargo X, o cargo Y. O mundo espiritual não respeita cargo gospel. O mundo espiritual só reconhece uma coisa: o nome de Jesus, o sangue de Jesus. E quando Ele voltar, assim como na terra a gente faz um teste de DNA, para saber de fato se é filho dele ou não é, o que a gente faz? Tira o sangue. Deixa eu ver o que corre na veia dele, deixa eu ver se é o mesmo sangue daquele ali. Como é que a gente fala? Ué, mas esse é pai, será que tem os mesmos traços? Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para a sua vida e vai tentar encontrar os traços dele em você. Ele vai olhar para a sua vida e Ele vai procurar o sangue dele sobre você. E se Ele não encontrar, você pode até dizer: Senhor, eu não fiz isso, expulsei demônio, curei enfermo, servi de segunda a segunda. Ele vai falar: eu sei quem você é, você usou pra caramba meu nome, né? Mas não resistiu a nada por Ele. Eu sei quem você é, mas eu não te conheço. Eu vi você lá, mas você não andou comigo. Porque para andar comigo tem que suportar o que eu suportei. Você não suportou nada. E a nossa geração é uma bênção, porque nós somos muito dispostos a fazer muitas coisas. Mas nós também carregamos a maldição de não resistir a nada. Nós somos extremamente frágeis, fracos.
desistentes, reclamões, facilmente ofendidos. Isso é preocupante. Porque nós não sabemos muito sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que somente o Pai sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Quando Jesus voltar, Ele buscará aqueles que perseveraram e resistiram pelo nome dEle. Você não resiste a uma noite de prazer? Você não resiste a silenciar quando você pensa em desonrar seus pais? Você não resiste em abrir mão de um pequeno prazer momentâneo para cumprir um compromisso que você estabeleceu com Deus? Então, meus amados, vocês resistem a quê pelo nome de Jesus? E por fim, você sabe por que quando Jesus estava voltando, aquelas noivas chegaram atrasadas? Porque a verdade é que a Bíblia diz que o noivo veio à meia-noite. E meia-noite é um horário que representa o último momento de um dia. Sabe aquele momento que você fala assim, nada mais de bom vai acontecer hoje? Você fala assim, o que era para acontecer já aconteceu. E talvez você esteja há anos na igreja ouvindo que Jesus vai voltar. Assim como aquelas virgens estavam. Só que elas deviam ouvir há tanto tempo que ele estava vindo e nada. Que elas falaram assim, eu vou ficar catando azeite? Se toda hora falam que ele vai voltar, até hoje ele não voltou? E quando a Bíblia diz à meia-noite, ela está confirmando o que Jesus falou anteriormente, antes de começar a parábola. Que ninguém sabe o dia nem a hora. E que quando nós menos esperarmos, Ele estará aqui. Mas a incredulidade fez com que aquelas imprudentes caíssem em sono profundo. O que hoje está adormecendo a sua fé? De repente você esteja na igreja sempre, mas você realmente crê que Jesus vai voltar? Isso é algo que faz parte do seu dia a dia? Todos os dias você toma decisões tendo em mente que Jesus está voltando? Você realmente crê na mensagem da cruz? Você realmente crê que Deus se fez carne e Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? Você crê nisso de fato? Ou você só faz o que faz e deixa de fazer o que deixa de fazer porque a sua família te ensinou que é assim que deve ser feito? Ou porque você encontrou na igreja um bom clubinho social? Um lugar bom para ter amigos? Tudo isso é uma bênção, amém? É uma bênção você de fato ouvir os seus pais, é uma bênção você ter amizade na igreja. Mas você está crescendo. E você vai crescer. E se você não estiver firme naquilo que você crê, se a sua fé é construída, fundamentada sobre areia, o primeiro vento que bater, a primeira dor que vier, a primeira dúvida, a primeira oportunidade, você vai ser igual aquele povo que vive falando assim, eu me lembro. Sabe, igual aquela igreja lá de Apocalipse, vive da glória antiga, eu me lembro que lá atrás, antigamente, era bom, era... Mas o maná caía do céu o quê? Todo dia. Por quê? Porque para cada dia Deus tem uma provisão diferente. Então Deus quer te dar hoje, Ele quer te dar amanhã e depois de amanhã, a cada dia uma nova provisão.
para que tudo que você vive aqui não seja contado só como uma história do passado. Mas que lá na frente você possa olhar e falar assim: Deus, obrigada, porque diferente de muitos eu tive o privilégio de crescer na tua presença. Porque eu sou nova, mas eu estou um pouquinho à frente de vocês. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Chega uma hora que as pessoas que hoje mais podem parecer estar curtindo a vida, podem odiar você. Mas elas não conseguem ser indiferentes àquele que vive em você. Porque influenciar, diferente do que muitos pensam, não é ser querido. Jesus foi o homem mais influente do mundo, ele dividiu os tempos. Até ateu reconhece, antes de Cristo, depois de Cristo. Eles podem não crer em Cristo como Senhor, mas não tem como dizer que ele não existiu. E Jesus agradou a todos? A minoria. Só que o que é influência? Influenciar é quando algo flui de dentro de você para fora de você e dentro de outra pessoa. É quando algo sai de dentro de você e flui para dentro de outra pessoa. Quando uma pessoa para te atacar pela mensagem do Evangelho, você influenciou ela. Sabe por quê? Ela permitiu que aquilo que está dentro de você entrasse nela. Sabe quem não é influente? Quem ninguém está nem aí para o que fala ou deixa de falar. Você fala, ninguém está nem aí. Você não fala, ninguém está nem aí. Mas se uma pessoa parou tudo o que estava fazendo para falar contra você, seu papel você já fez, você influenciou essa pessoa. Porque se você não tivesse influenciado, aquilo que está dentro de você não teria tocado nela a ponto dela reagir a você. E daqui a uns anos vocês vão ver pessoas que hoje vocês de repente olham e falam assim: deve ser bom estar onde ele está, né? Deve ser bom estar onde ela está, né? E muitas vezes as pessoas vão falar mal de você, perseguir você. Só que quando de fato você tem Jesus, elas nunca vão conseguir ser indiferentes a você. Ou elas vão te amar ou elas vão te odiar. Mas indiferentes. Existem pessoas que me detestam, mas elas leem o que eu escrevo do início ao fim. E eu cumpri minha missão. Se for para falar mal ou falar bem, pouco me importa. Tenho compromisso nenhum se vão gostar ou se não vão gostar. E muitas dessas pessoas, eu já recebi pessoas dentro da minha casa que falaram assim: eu falei tão mal de você, mas eu cheguei no meu limite. Falei: glória a Deus, eu continuo sendo aquela mesma que você falou mal, mas estou de braços abertos enquanto você quiser. E essas pessoas que hoje de repente você olha e inveje e pensa: deve ser bom experimentar isso que ela está experimentando. Elas vão virar para você no futuro e falar assim: eu cheguei no meu limite. E eu me lembro que lá naquela época você já tinha esse negócio aí de ir para a igreja. Como é que eu faço? Porque no fim das contas eu te digo isso porque eu convivo com pessoas que não têm nada e pessoas que eu acho que não tem nem mais onde guardar dinheiro de tanto dinheiro que tem. Sabe o que muda de uma para outra? Nada, a não ser Jesus. Porque no fim das contas, eu entendi que as pessoas não te invejam pelo que você tem. Elas te invejam por aquilo que elas veem em você. Elas te invejam por aquilo que você resiste. Eu me lembro de momentos que meu casamento eu falava: só Jesus. E eu sempre fui muito transparente. E mesmo assim tinha gente com inveja do meu casamento. Porque na verdade o que essa pessoa não entendia, ela devia olhar e falar assim: como é que apesar disso tudo eles estão de pé e eu não consigo? O tempo vai passar. Jesus continua voltando.
E pode ainda não ser hoje, pode ainda não ser amanhã, mas hoje já está mais próximo do que ontem. E amanhã já vai estar mais próximo do que hoje. E as pessoas cada vez mais vão olhar para você e falar: como é que você está de pé? Se o mundo está um caos, como é que você está de pé? Se as notícias são ruins, como é que você está de pé? Se você resiste a isso, como é que você está de pé? E você vai falar: não sei, eu tenho Jesus. Eu espero por Jesus. Eu anseio por Jesus. A minha esperança está em Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? E eu, como pregadora do Evangelho, tendo um ministério itinerante, eu assino embaixo de uma culpa que muitas vezes nós temos carregado. A culpa de ceder às necessidades carnais de vocês. E muitas vezes preparar uma pregação pensando no que as pessoas estão precisando hoje para a carne delas ouvir. Mas com a graça de Deus eu entendi algo muito cedo. Não adianta você falar sobre prosperidade. Não adianta você falar sobre vitória. Não adianta você falar sobre conquista, se as pessoas em primeiro lugar não forem alcançadas pela mensagem da cruz. Porque não há vitória fora da cruz, não há conquista fora da cruz, não há cura fora da cruz, não há libertação fora da cruz. E talvez eu até tenha te decepcionado, porque você possa ter esperado que eu chegasse aqui e uma mensagem extremamente... E quando a gente decide obedecer a Jesus, a gente tem que se submeter à possibilidade de decepcionar o outro e se manter fiel àquilo que de fato é fundamento. Talvez você tenha chegado até aqui escravo, escrava de algum vício. Talvez você tenha uma conduta correta, mas o trauma, o ódio, o rancor estejam impedindo você de fato viver com Jesus. Talvez você tenha ouvido a sua vida toda falar sobre Jesus, e hoje você tenha se dado conta de que conhecê-lo de ouvir falar já não é suficiente, de que chegou o momento de você andar com as suas próprias pernas, de que chegou o momento de você conhecê-lo porque os seus olhos te viram, não porque você herdou um conjunto de regras, mas porque essa noite Jesus te convidou e disse: meu filho, minha filha, eu estou voltando e ainda há tempo. E não pense que reconhecer a necessidade de fato se converter através hoje das suas próprias pernas seja um motivo de vergonha. Vergonha é quando ele voltar, você querer apresentar o teu relatório e ele falar: eu não te conheço. E muitas vezes palavras que podem soar como duras, na verdade são palavras de vitória. Porque saber que ele está voltando, mas que ainda não voltou e há tempo, é uma palavra de vitória, é uma boa notícia. Eu me lembro que nesse último ano, num momento como esse, eu fui orar, e uma menina começou aparentemente a orar em línguas, e o Espírito Santo me deu o discernimento que não era de fato a oração em línguas, mas que era uma imitação. E aí muitas pessoas em volta, mais do Espírito Santo, e eu: Jesus,
se não for teu, que manifeste agora. E aí na hora eu cheguei perto da menina, eu fui orar por ela, não porque eu orei, mas porque eu segui a direção, obedeci a Deus que mandou eu ir até ela. E aí ela ficou endemoniada. E ela possessa, ela olhou e falou assim: eu sou filha de pastor. Aquilo era o espírito da religiosidade que tinha tomado a vida dela. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu acabo lidando muito com o Ministério de Libertação. E eu me lembro que na hora o Espírito Santo falou assim: ela está com uma doença sexualmente transmissível. E aí o demônio que estava nela falou assim: não tem mais jeito, a doença já está nela, eu já coloquei a doença nela. E aí eu dei uma ordem para que a consciência dela voltasse, para saber se de fato ela queria Jesus, se ela queria de fato se converter. Que a Bíblia diz que uma vez que nós somos libertos e não enchemos a nossa casa do Espírito Santo, voltam demônios 7 vezes piores. Então libertação é para quem crê. Senão a gente coloca a pessoa numa situação pior do que ela já estava antes. E aí eu falei com ela: olha, você tem a doença tal. E ela, muito envergonhada, começou a chorar muito. E ali ela me revelou que ela tinha uma compulsão sexual. Mas aquele espírito de religiosidade sussurrava todos os dias na mente dela de que ela era filha de pastor. Ela tinha recebido o dom das línguas. Para que se converter? E eu declaro que em nome de Jesus, se esse espírito de religiosidade está aqui hoje, ele perde agora todo o direito, todo o efeito legal sobre a vida de cada jovem, cada homem, cada mulher aqui. E se você quer vencer essa ação das trevas, não permita que ela te controle nessa hora. Você sabe como você vence esse espírito maligno da religiosidade? Se humilhando por Jesus, abrindo mão da sua aparência, do seu status, de mostrar que você é, de mostrar que você não é. Porque no caso dessa menina que eu falei, ela tinha um vício, ela tinha uma conduta que era explicitamente antibíblica. Mas tem muitas pessoas que têm uma vida certinha, corretinha. Mas Jesus não veio ao mundo só para que nós tenhamos uma vida certinha, corretinha. Ele veio ao mundo para que nós sejamos salvos. E ainda que a salvação mude as nossas obras por si só não garantem a nossa salvação. Nessa hora eu gostaria de convidar a igreja a fechar os olhos e convidar de maneira ainda mais intensa o Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos mais da Tua presença. Mais, Senhor. Senhor, nós cremos que o Teu fogo desce com um propósito, que é consumir o sacrifício no altar. E nessa hora nós nos colocamos diante de Ti como um sacrifício vivo. E pedimos, Pai, queima em nós tudo aquilo que não vem de Ti. E eu te peço agora, Espírito Santo, chama agora para si aqueles que o Senhor separou nessa noite. E nessa hora, eu não estou te fazendo um convite, mas eu estou estendendo um convite que o Senhor está te fazendo. Se nessa noite você sentiu a necessidade de confessar a Jesus, e olha só, eu não vou ficar especificando aqui, se realiançar, meu irmão, você pode estar vindo à igreja de segunda a segunda,
Você pode ter ficado sei lá quanto tempo, não faz diferença. Eu não vou falar isso só para o seu ego ficar mais confortável em vir aqui na frente. O que importa é que se nessa noite o Senhor Jesus te tocou e você foi convencido de que não basta só você viver vindo aqui de segunda a segunda ou buscar só uma religião, mas que Ele tem vida para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito, que Ele tem cura para as suas emoções, libertação para todas as suas amarras, e para entender que toda maldição, todo histórico de maldição não se repete na sua geração. Se essa noite você foi tocado, eu não vou ficar tentando te persuadir, porque se eu tiver que fazer isso, não foi o Espírito Santo que te chamou, e as minhas mãos não vão estar sujas de sangue. Se você, essa noite, entendeu que Jesus falou: meu filho, minha filha, eu estou te chamando, porque eu não quero só os seus domingos, eu não quero só uma rotina, eu quero toda a sua vida, eu quero as suas emoções, eu quero o seu corpo, eu quero o seu espírito. Se você é essa pessoa que quer confessar Jesus, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, louvado seja Deus. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, glória a Deus. Levanta a sua mão em nome de Jesus e deixa ela aí. Deixa para o diabo ver. Porque quando você levanta a sua mão, o diabo está vendo que todo o efeito, todo o direito legal que ele tinha, ele acabou de perder. Porque agora você é dele. Você se converteu a ele. E você que levantou a sua mão, eu quero te convidar a vir até aqui. Eu quero orar por você. E que todo espírito de vergonha, frieza, religiosidade, agora solte a perna dela e a perna dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, pode vir pertinho. Espírito Santo, eu oro agora, porque eu sei que é do teu desejo e que o Senhor não abre mão de cada um que o Senhor chamou para si. E nessa hora nós intercedemos como igreja em favor daqueles que agora estão travando uma batalha. E agora, como igreja, nós declaramos: Satanás, você perdeu. Diabo, inferno, vocês perderam. E nós declaramos na autoridade que há no nome de Jesus, que onde imperou a morte, a partir de hoje irá imperar a vida, 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 vida. E nessa hora, eu quero convidar toda a igreja a orar junto em favor daqueles que estão aqui, principalmente aqueles que estão aqui, a repetirem essa oração em voz alta, amém? E eu quero explicar a vocês o porquê. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Então coisas são criadas através e a partir da palavra. Do mesmo modo que coisas também podem ser quebradas através da palavra. E nessa hora, enquanto você estiver repetindo essa oração, você vai estar declarando um divórcio com todo nível de ação das trevas que você pode ter selado através do pecado. Repita agora, toda a igreja, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que necessito da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Espírito Santo, me ajude a me arrepender dos meus pecados. Senhor Jesus, eu me arrependo e te peço perdão pelos meus pecados. Eu desfaço todo o pacto que eu fiz com o inferno através do pecado. Eu reconheço que Deus se fez carne, que Jesus morreu para me perdoar, me salvar, me curar
me libertar. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, aleluia. E eu declaro agora em nome de Jesus que todo trauma, toda dor agora começam a ser tocados pela vida de Jesus. Que você vai ser o pai que você não teve, que você vai ser a mãe que de repente você não teve. Nessa hora todo espírito de abandono, rejeição, agora cai por terra. E a cura de Deus, a libertação de Deus começam a entrar por toda a sua vida. E toda ação das trevas agora bate em retirada. Eu repreendo agora todo espírito de morte, ansiedade, em nome de Jesus. E eu peço agora, Senhor, dá ordem aos teus anjos para entrarem na casa de cada um deles aqui, no quarto de cada um deles, e onde havia qualquer nível de opressão, que agora, nessa hora, possa ser revertido em presença tua, em glória tua, e que a casa possa ser cheia, cheia, cheia da tua glória, Pai. Eu oro para que cada um deles sejam agora cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Seja agora cheio do Espírito Santo, seja agora renovado pelo Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus, comece a clamar: Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, eu te recebo essa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Comece a declarar que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não espere um louvor começar, comece a você entoar um cântico, comece a oferecer as tuas melhores palavras para Ele. Comece a dizer o quanto Ele é santo, comece a dizer o quanto Ele é digno. Depois não adianta falar que quer ser pregador, se você tem vergonha de falar quando está embaixo, quem dirá aqui em cima. Você não precisa estar aqui em cima para oferecer o teu melhor culto. Dê o seu melhor, dê o seu melhor a Ele agora. Diga a Ele o quanto Ele é santo, digno, adorado, engrandecido, maravilhoso. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se você pudesse ver Jesus aqui agora, o que você diria para Ele? Então diga, porque Ele está aqui. Então diga, porque Ele está aqui. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.